Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, Tila na área e adivinha, continuamos online. Meu povo, vê bem, hoje a gente vai falar um pouco, tá, sobre a questão da independência do Brasil. Começaremos um assunto novo, né? A gente terminou aquele período aí do século da mineração, que fazia parte do período colonial brasileiro. Só lembrando, né? Só para ver se você lembra aí dos períodos da história do Brasil. O Brasil foi colônia, o Brasil foi império, o Brasil é república, né? Desde 1889. Então a gente tem aí as fases da história do Brasil: colônia, império e república. A gente tem mais ou menos 300 anos de colônia. Eu falei colônia antes, né? Acho que eu falei. A gente tem aí alguns anos, algumas décadas de império, e a gente tem um pouco mais de um século aí de república, beleza? Então a gente está aí, né, destrinchando todo esse processo, e hoje a gente vai começar um período de transição. É o período de transição do Brasil colônia para o Brasil império, que é justamente o assunto chamado de processo de independência. Veja que a gente não está usando o nome só independência, tá? Porque parece que é um fato muito pontual. Mas a gente vai estudar o processo de independência, porque vai ser um conjunto de acontecimentos que vai culminar na independência do Brasil. Beleza, meu povo? História bacana, história legal, e aí a gente vai começar a trabalhar. Então prepare seu material, vai para um local adequado, né? Pega aí toda seu caderno, todo seu material aí, lápis, tudo para a gente poder começar, certo? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu estava dizendo para vocês, hoje a gente vai falar de processo de independência do Brasil. Essa é a primeira parte, porque como é um processo, né, vai ter vários acontecimentos e aí eu dividi em alguns para ficar bem legal. Processo de independência do Brasil. Hoje a gente tem slide, se tem slide, tem a produção artística da nossa escola. Beleza pura? O slide está grandão, né? Acho que dá para todo mundo ver. Então vamos começar aí nosso assunto. Eita, a produção está afiada, já passou. Meu povo, vê bem, esse processo de independência, ele começa com ele tem vários acontecimentos. O acontecimento que marca o início desse processo de independência é a vinda da família real portuguesa ao Brasil, né? A vinda da família real ao Brasil. Como o Brasil era colônia de Portugal, você já sabe que a família real que eu estou falando é a família real portuguesa. Vê bem, para a gente entender a vinda da família real ao Brasil, a gente tem que entender, que é marcante para o processo de independência, a gente tem que entender os motivos por trás dessa viagem. Até porque não era comum, ou melhor, não tinha acontecido de nenhum monarca da época vir para suas possessões na colônia. O de Portugal, se eu não me engano, foi o primeiro, né? E aí, como não era algo comum, então só se fosse um motivo muito importante para a galera chegar por aqui nas suas possessões coloniais. E aí, meu povo, tudo começa com a história lá de Napoleão. Lembra que Napoleão vivia em guerra com os países da Europa? A princípio a galera atacando a França e depois a própria França atacando todo mundo, né? E Napoleão construiu um império, se sagrou imperador e tudo mais. Quando Napoleão estava em treta com a Inglaterra, como a gente já viu, e engraçado também, eu sempre costumo fazer esse comparativo, Napoleão teve duas situações nesse período que mais na frente outro ditador, digamos assim, também vai passar, que é um problema com a Inglaterra e um problema com a Rússia. E aí eu vou dar até um spoilerzinho. Esse outro ditador, ele faz parte de um assunto chamado Segunda Guerra Mundial. Ó, tá chegando Segunda Guerra Mundial, mas ainda não, é só para o ano. E aí o que é que acontece? Voltando para Napoleão, ele teve dois perrengues, né? E um dos principais perrengues, ou talvez o seu maior perrengue, e posteriormente teve outros, era com a Inglaterra. Napoleão estava com uma força muito grande por terra, mas como a Inglaterra fica numa grande ilha, né, ali na ilha da Grã-Bretanha, deu para entender, né? Como a Inglaterra fica ali numa outra região, um pouco menos acessível do que os países vizinhos da França, que Napoleão podia atacar por terra, até mesmo ali, por exemplo, a gente viu sofrendo na mão de Napoleão, Espanha, até certo ponto Portugal, países ali da região penou na mão de Napoleão.
da região penou na mão de Napoleão, rimou. Esses países ali, eles não tinham como enfrentar as forças militares de Napoleão. Só que para Napoleão tretar com a Inglaterra, digamos assim, ele tinha que ir pelo mar. E no mar a Inglaterra era forte. No mar não dava para Napoleão não. E aí o que que acontecia? Para tentar sufocar a Inglaterra, Napoleão ele fez o seguinte, ele fez, olha, eu estou parafraseando, tá? A partir de agora, né, tá a mãozinha aqui Napoleão, a partir de agora está proibido qualquer país aí daqui das redondezas negociar com a Inglaterra. Quem negociar eu vou invadir. E aí, quem ia topar a parada? E aí, entra a história de Portugal. Portugal é um país territorialmente pequeno, mas que por muitos anos era muito poderoso, mas já não era poderoso há muito tempo, né? Desde as grandes navegações que a gente viu no passado, que Portugal já não era uma potência. E aí o que ocorre? O seu principal parceiro econômico era a Inglaterra, como a gente acho que já viu naquela negociação lá, né, do ciclo da mineração. A gente viu que basicamente Portugal se livrou das amarras da Espanha com o apoio da Inglaterra e o seu parceiro comercial, ou seja, Portugal retirava ouro do Brasil, que era o exclusivo colonial, e negociava com produtos vindos de fora, principalmente da Inglaterra, e tinha acordos inclusive econômicos com a Inglaterra. Então, quando Napoleão proibiu o comércio com a Inglaterra, Portugal fez assim, né? O rei de Portugal, sua corte, seus ministros, assim, deu ruim, né? Como é que a gente vai fazer agora? Está proibido, se a gente fizer qualquer coisa, Napoleão invade isso aqui, mata todo mundo e acabou. Tem o que fazer. E aí, também não tinha como romper com a Inglaterra. Se a gente romper com a Inglaterra, a gente fala e quebra aí. Enfim, a Inglaterra depende da Inglaterra. Fazer o quê? E aí o bicho pegou, quando Napoleão ele resolveu mandar um ultimato, digamos assim, mandar uma mensagem dizer assim, olha, ou rompe, né? Portugal tentou levar no banho-maria, conversava para lá, conversava para cá, e Napoleão fez, acabou a conversa, ou rompe de vez a negociação, ou a gente vai invadir. Aí dizem que na época a rainha era a Dona Maria, só que ela estava um pouco impossibilitada, e quem estava começando a ficar à frente das coisas era o filho, né, o príncipe regente chamado Dom João VI. Dom João VI tem suas peculiaridades, algumas pessoas comentam do seu perfil, né, como sendo um pouco, não sendo muito corajoso, entre outras coisas, mas aí também tem gente que defende que ele conseguiu ser um grande articulador e foi muito desenvolto em algumas situações, enfim. Entre vários comentários sobre o seu perfil, o que se sabe é que Dom João e os demais da sua corte acabou aí organizando uma jogada que foi a seguinte. Eles fizeram um acordo, assim, digamos, com Napoleão, dizendo, não, tá bom, encerrou a negociação com a Inglaterra, isso eu estou parafraseando para ficar mais fácil de entender, acabou a negociação aí com a Inglaterra, né? Mas, por detrás dos panos, comunicava a Inglaterra dizendo, é tudo mentira, a gente está fazendo aqui um acordo com Napoleão, mas é só para tapear, para Napoleão não invadir a gente, né? Mas a gente vai aí continuar com os negócios. Então, jogava ali dos dois lados. E aí Napoleão, obviamente, começou a desconfiar da coisa, né? E eu vi até num livro que diz que Napoleão falou que foi a única pessoa que enrolou ele, né? Foi o governante de Portugal. E aí, nessa situação toda, enquanto previa que mais cedo ou mais tarde Napoleão iria, né, estourar com a situação e iria acabar invadindo, começou a se articular a possibilidade de vinda para a colônia, meio que fugido mesmo, né? Alguns colocam que foi fuga, outros colocam que foi vinda, enfim, independente da situação, o plano era vir para aqui para a colônia, né? E aí, nesse imbróglio todo, nessa situação toda, né, nessa novela toda, a situação começou a piorar quando Napoleão enviou mesmo as tropas para invadir Portugal. E aí, alguns dizem que mesmo já existindo um plano bem antigo para isso tudo, a hora de botar em prática esse plano foi tudo muito às pressas, então de uma hora para outra, simplesmente Portugal, né, as regiões litorâneas de Portugal, as pessoas quando acordaram se depararam com várias carroças e pessoas chorando e levando produtos e abastecendo navios e aquela coisa toda. E literalmente, né, obviamente quem pôde ir, fora o pessoal dos marinheiros, o pessoal que trabalha com a questão da navegação, foi mais elite, né? O povo, alguns até colocam que o povo ficou com a sensação de traição, né? Porque Portugal foi meio que evacuada pela elite e pelo governo e deixou para que a população se virasse aí com as ideias de Napoleão. Mas isso aí é um outro caso, a gente não vai focar nisso não. Mas de maneira geral, de uma hora para outra, né, necessitou colocar esse plano em prática e foi tudo muito às pressas.
mesmo com a organização, foi tudo muito às pressas. E aí a galera embarcou nos navios que dava para embarcar. E a situação ainda ficou meio complicada no dia do embarque propriamente dito. Porque dizem que tudo feito muitas pressas, num dado momento começou a se avistar, né, as tropas napoleônicas chegando ao longe. E em contrapartida, para poder garantir uma viagem segura, pediram apoio dos navios ingleses. Mas naquele momento de tensão não sabia. Já pensou se Portugal resolve trair a Inglaterra e ficar do lado da França? Então isso foi um momento de tensão muito grande, porque os navios ingleses ficaram meio que preparados para atacar os portugueses caso fosse necessário. Os franceses já vinham para atacar os portugueses caso necessário. Os portugueses poderiam ser traídos pela Inglaterra. Os portugueses poderiam não dar tempo de ir e fosse atacado pela França. Então a situação ela era relativamente tensa em possibilidades. Mas acabou fluindo, a família real conseguiu embarcar e vários produtos e várias coisas, e várias pessoas e suas riquezas e tantas outras coisas conseguiram entrar. Outras não conseguiram embarcar por causa do corre-corre, enfim. Napoleão chegou com algumas de suas tropas, alguns dizem que bem desgastada a região, mas aí a família real já tinha partido com a escolta inglesa protegendo, uma escolta de navios ingleses protegendo. A família foi trazida, então aqui a gente teve problemas na viagem, né, desde o embarque até a viagem propriamente dita. Alguns dizem que os navios portugueses estavam muito desgastados. Dizem que na viagem também foram convidados algumas vezes a ficarem nos navios ingleses, mas tinham medo de ir para o navio inglês e de repente os ingleses fazerem alguma coisa de errada também. Quando chegaram nos trópicos, o pessoal da Europa tem roupas mais quentes porque a região é mais fria. E quando foram chegando mais nos trópicos, o calor era absurdo e a galera com as roupas toda preenchida, toda confortável, a galera sofreu de calor. Os navios, né, como eu falei para vocês, sofreram de problemas de higiene, então a galera começou a passar necessidades higiênicas, começou a dar peste de alguns insetos, alguns dizem que peste de piolho aconteceu também. A questão do abastecimento, a galera já estava com problemas de abastecimento, enfim. A viagem foi bem conturbada, né, mas conseguiram aos trancos e barrancos aí, problemática porque era uma viagem na época longa, mas conseguiram chegar sem mais problemas maiores, se assim posso dizer. A galera finalmente conseguiu chegar aqui no Brasil. Produção? Então aqui, família real no Brasil. As embarcações chegaram à costa brasileira no dia 18 de 1808. Guarda essa data, a vinda da família real. 1808, pelo menos o ano. A comitiva real só desembarcou alguns dias depois. A galera chegou, mas ficou nas embarcações, não desceu, né, quando chegou aí na Bahia, né? Alguns navios se dispersaram, outros rumaram para o rio, alguns vieram para a Bahia. Chegaram na Bahia, né? Nos primeiros dias não desceram. A galera começou a preparar toda uma situação para receber a corte, digamos assim. E aí a comitiva só desceu alguns dias depois, durante uma grande festividade, uma grande solenidade. A esquadra partiu depois de Salvador para o Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, onde chegou no dia 8 de março. No Rio de Janeiro, aí foi uma coisa engraçada, né? No Rio de Janeiro, o brasileiro é muito criativo. Quando chegou no Rio de Janeiro, algumas habitações, né, algumas casas foram confiscadas, né, para poder hospedar a galera que tinha chegado. Então, assim, chegou uma fila de gente de outro país, vai botar esse povo onde? Então, algumas casas foram tomadas, né, pelo governo, foi coisa doida. E aí, toda vez que a galera tomava uma casa, a galera botava assim, por exemplo, eu vou ficar com a sua casa, tá? Porque a gente vai hospedar aí a galera que veio aí de Portugal, Corte Real. E aí a galera botava aí nas casas a sigla PR, né? Príncipe Regente. Então essa casa está reservada agora para o Príncipe Regente. Aí algumas pessoas começaram a tirar onda, digamos assim, isso aí é propriedade, o PR significa propriedade roubada, né? Tipo assim, o brasileiro gosta de tirar onda, né? Aí começaram a dizer, isso aí põe assim na rua, né? O PR é para tirar onda mesmo. E aí, aconteceu, não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas o que acontece é que a família chegou, precisava de lugar para botar esse povo todo, estava chegando, tiraram a galera das casas e botaram o povo na casa da galera que já estava construída. E as casas vinham com a siglazinha PR de Príncipe Regente, foi o que eu quis dizer. Produção? Bom, quando a família chegou, houve uma série de mudanças na estrutura da capital, não só das cidades principais como Salvador, Bahia e alguns outros, mas principalmente do Rio, e também acaba afetando o Brasil como um todo. Entre as principais mudanças houve uma série de ações para dinamizar a economia e a vida social do Brasil, entre elas a abertura dos portos a nações amigas, ou seja,
Não mais agora, o Brasil só comercializava com Portugal, não. Qualquer nação amiga de Portugal, o Brasil podia comercializar. Então isso expandiu os negócios da colônia. Pela primeira vez a gente vai ter uma quebra aí do pacto colonial. A criação da imprensa régia, permitindo aí o desenvolvimento de informações na região. A fundação do Banco do Brasil, ainda bem antigo, veja aí, criada em 1808, produção. A gente tem aí a criação da Academia Real Militar, a abertura de algumas escolas de medicina na Bahia e Rio, sempre os dois aí com um foco maior. A fundação da Academia de Belas Artes, então veja que a chegada da família real trouxe muito desenvolvimento, lembrando que principalmente para o Rio, que foi onde a família ficou. Produção? Criação da Biblioteca Real, do Jardim Botânico, do Museu Real, que mais tarde virou Museu Nacional. E aí, talvez um dos grandes acontecimentos, a elevação do Estado do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser parte do Reino Unido de Portugal e Algarve, que é um conjunto de territórios aí, formando esse Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Veja que o Brasil deixa de ser colônia, entende? Mas ainda não é independente, porque ainda é dominado por Portugal. Então só a gente mesmo, né, para conseguir deixar de ser colônia sem ficar independente. A independência ainda vai vir, e obviamente com a independência o Brasil deixa de ser colônia de vez. Produção? Bom, porém, as coisas mudam, parecia que tudo ia caminhando bem, o Brasil começa a desenvolver porque a família real agora está por aqui, até que as tropas napoleônicas são expulsas de Portugal, acontecimento lá na Europa muda toda essa história. Tropas são expulsas lá de Portugal, a corte acaba permanecendo um pouco mais no Brasil, porque as coisas estavam indo bem, porém houve uma revolução lá em Portugal que transformou a monarquia, que era absolutista, numa monarquia constitucional, onde o rei tinha que obedecer à Constituição. E a galera do parlamento de lá, da corte, enfim, a galera de lá, acabou obrigando o rei a voltar. Então, agora o rei não tem poderes absolutos, agora o rei tem que obedecer à Constituição. E o rei foi obrigado a voltar para Portugal. E aí é onde entra o processo de independência também. Por quê? Quando o rei é obrigado a voltar, começa-se um zum de que o Brasil voltaria a ser colônia. Só que o Brasil tinha experimentado desenvolvimento, tinha experimentado também deixar de ser colônia, a elite brasileira tinha ganhado uma grana nesse processo de abertura dos portos, o Brasil estava no outro status, então não fazia sentido, num período em que os países da América estavam ficando independentes, né, o Brasil começar a ficar independente e depois voltar a ser colônia. Então, depois disso, começa o processo de luta pela independência mesmo, porque nessa história toda, o que é que acontece? O rei vai ter que voltar, mas ele deixa o seu filho, que é justamente Dom Pedro I. E é Dom Pedro I que vai ser responsável pela luta, no caso da independência do Brasil. Beleza, produção? Então, Portugal exige o retorno de Dom João VI, a corte demonstra interesses recolonizadores com a possibilidade de propor o Brasil voltar a ser colônia, coisa que para os brasileiros era um absurdo. E em 1821, a corte portuguesa é forçada a voltar, porém Dom João deixa o seu filho, Dom Pedro I, no Brasil, e é Dom Pedro I que vai se ligar às elites e outras classes populares, influenciado por ideias iluministas e outras coisas, e vai aí declarar a independência do Brasil, inclusive, né, contrariando a ordem do seu pai. Só que essa é uma outra história, meu povo, porque a gente encerrou. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.